Se você pode, agora sim, abra sua Bíblia aí. No livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 21. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 21. Escolhas é o tema da nossa conversa de hoje. Queria narrar com vocês nessa noite alguns problemas de gerações. Algumas escolhas que foram feitas por pessoas e essas escolhas reverberaram em gerações. Porque a vida é feita de escolhas, a vida é feita de decisões e toda decisão exige de nós renúncia. Porque quando eu decido por algo, inevitavelmente, automaticamente eu renuncio a todas as outras coisas. E viver é estar em frequente renúncia, né? E alguém um dia disse que o difícil não é renunciar os manjares que Satanás ele coloca diante de nós quando estamos vivendo um tempo de dificuldade. O difícil é recusar as coisas simples e comuns que Satanás ele coloca diante de nós quando estamos no caminho e não percebemos aquilo de uma forma sutil que ele acaba apresentando a nós. O difícil é lidar com aquilo que a gente ouve falar, isso não tem nada demais, isso não tem nada a ver. Então, se você abrir o segundo livro das Crônicas, no capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim: Josafá morreu e foi sepultado no túmulo da família na cidade de Davi. Seu filho, Jeorão, o sucedeu. Os irmãos de Jeorão foram Acasias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias, filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai lhes deu muitos presentes, prata, ouro, objetos de valor e cidades fortificadas em Judá. Mas a Jeorão, o seu filho mais velho, Josafá lhe deu o reino de Judá. Quando sucedeu que o seu pai assumiu o controle do reino, Jeorão matou todos os seus irmãos e alguns oficiais do governo. Se você pode, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade agora na nossa mente, no nosso coração. Esse tempo não é o tempo das mídias sociais, não é o tempo da conversa, das telas. Esse tempo é um tempo que decidimos ofertar ao Senhor. E através da tua palavra, que é poderosa, e de erros e acertos de homens que viveram antes de nós, que a nossa vida possa ser uma vida melhor ao analisarmos esses erros e acertos do passado. Oramos com fé, agradecidos em nome de Jesus. Eu queria começar falando sobre Josafá, que foi um rei que reinou com 35 anos de idade, ele começou a reinar. Algumas semanas atrás eu falei sobre Josafá, eu falei sobre Acais, eu falei sobre Manassés. Hoje eu quero falar sobre a descendência de Josafá, que foi um rei que fez aquilo que era reto e justo aos olhos do Senhor. A Bíblia fala que ele fortificou a cidade, ele restaurou os altares ao Senhor. Josafá acabou com a idolatria, com a apostasia. Ele fez uma reforma espiritual em todo o território de Judá. O texto fala, que eu acabei de ler, que Josafá ele tinha 7 filhos. Repita comigo, 7 filhos. E esse texto diz que para 6 filhos que ele tinha, Mateus, ele deu presentes. Ele deu ouro, ele deu prata, ele deu cidades fortificadas. Mas para o filho primogênito, ele deixou tudo. Ele deu o reino para ele. E aí a gente acaba percebendo que Josafá, de uma forma inconsciente, ele praticou predileção entre os seus filhos. Aquela coisa que a gente não consegue perceber. Aquela coisa que para nós não é visto. A gente acaba não percebendo. É como alguém que tem algum problema estomacal ou algum problema de origem
de saúde bucal e acaba tendo mau hálito, e todos que estão à sua volta percebem isso, mas a única pessoa que não percebe é a pessoa que tem o mau hálito. Josafá, ele não percebeu que, fazendo predileção entre um dos seus filhos, ele estava produzindo um mal terrível para toda a sua família. Eu não sei se você sabe, mas muitos problemas referentes à paternidade, eles se oriundam de predileções dos pais por algum filho. Complexos de inferioridade, baixa autoestima, comportamentos, de alguém que tem sentimentos de autocomiseração, tudo são nutridos de uma forma velada e não proposital, os pais acabarem dando atenção mais a um filho do que o outro. E eu quero citar um exemplo para que você entenda que às vezes nós praticamos a predileção sem se dar conta disso. Quando, por exemplo, você tem 2 filhos e de repente um dos filhos ele acaba tendo um problema de saúde ou um desvio de caráter ou se envolvendo com drogas, e toda a atenção dos pais e da família acaba sendo dispensada àquele filho. Afinal, existe um problema, existe uma necessidade de atenção. E os outros estão bem, eles podem aguardar. A gente lida com centenas de pessoas todos os dias aqui no restaurante Graça, e a maior predominância de pessoas que almoçam aqui, Tuiane, são homens. Algumas mulheres, mas é minoria. E a maioria dos homens que almoçam aqui todos os dias no restaurante Graça, eles sofreram problemas de paternidade em suas vidas. A ausência, se tornaram órfãos de pais vivos, tiveram relacionamentos conturbados com o pai, problemas de álcool, problemas de abuso de drogas, abusos físicos, agressões que acabam deformando o indivíduo. O texto diz que Josafá, para os seus 6 filhos, ele tinha 7, ele deu ouro, prata e cidades fortificadas, mas para o seu filho Jeorão, ele deu tudo que ele tinha. E aí eu queria que você se colocasse no lugar de Jeorão, que recebia toda a atenção e predileção do seu pai. Os outros, eles se sentiam inferiorizados, afinal, eles recebiam presentes, mas não era exatamente o mesmo tratamento que Josafá dava ao seu filho Jeorão. Esse menino, provavelmente, assim como José, ele ficou totalmente excluído dos seus irmãos. Ele recebia toda a atenção, e os irmãos dele provavelmente estavam unidos, se sentindo desprestigiados pelo pai Josafá. E a Bíblia fala que quando Jeorão assumiu, quando Josafá morreu, a primeira coisa que Jeorão fez foi matar todos os seus irmãos. Ele matou todos os seus irmãos. Por que ele matou? Porque ele tinha medo. Porque durante muitos anos provavelmente havia ali sido nutrido uma espécie de competição, de comparação. Observe que para um indivíduo matar alguém já é algo terrível, mas nós estamos falando de um homem que foi colocado na posição de rei, na posição mais alta da época, e que teve a capacidade de matar todos os seus irmãos. O seu pai Josafá já havia praticado uma aliança com o reino do norte, que era governado por Acabe e por Jezabel. O seu filho Jeorão então foi dado em casamento à filha de Acabe e Jezabel, chamada Atalia. Se existe um sinônimo, dizem que a mulher do diabo é a diabetes. Eu acredito que a Atalia provavelmente é uma segunda diabetes, a mulher do diabo, porque essa mulher aqui, irmãos, ela era um satanás. E ela aprendeu na melhor universidade do mal, que era a sua mãe, Jezabel. Os crentes nos dias de hoje, crente não fala palavrão, ou pelo menos não deveria chamar. Mas normalmente quando o crente quer chamar uma mulher de um palavrão, chama de Jezabel. Para você entender o nível, sai daqui sua Jezabel. É assim, quando xinga a mãe, sabe? É aquele nível lá em cima. Jezabel, ela era terrível, nefasta. E a Bíblia fala que Atalia se casou com Jeorão,
E ela começou a influenciar o seu marido para que ele pudesse matar todos os seus irmãos e ter domínio sobre tudo. Eles tiveram um filho e o nome desse menino é Acasias. E tudo estava muito bem para Jeorão. E ele começou a fazer totalmente o oposto do que o pai dele fez. Ele começou a levantar postes, ídolos pagãos dentro de Jerusalém. Ele começou a levantar altares de ídolos pagãos dentro da cidade santa. Ele começou a promover orgias sexuais, adoração a deuses sexuais. Ele começou a acabar e destruir com a santidade do povo. Ele foi um rei perverso, ele foi um rei nocivo, tudo por causa de uma escolha do seu pai. O seu pai escolheu de uma forma inconsciente fazer predileção a ele em detrimento dos irmãos e também resolveu fazer uma aliança com o reino do norte. Por quê? Porque ele achava que se ele se juntasse ao reino do norte, ele seria invencível. Todas as vezes que eu e você tiramos a nossa confiança, a nossa dependência, a nossa esperança do Senhor e colocamos em nós mesmos ou em outras pessoas, nós estamos colocando um outro Deus no lugar do Deus verdadeiro. Nós estamos praticando idolatria. A gente, quando ouve sobre idolatria na igreja evangélica, a gente acha que nós não somos idólatras, mas existem pessoas que adoram o pastor, que adoram o filho, que adoram o nome, que adoram os títulos que colecionam na parede, que têm orgulho de dizer o que fez, o que conquistou. E o nome disso é orgulho. A Bíblia fala que Deus mandou o profeta Elias escrever. O profeta Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, mandou ele escrever uma carta para o rei Jeorão, dizendo para ele que as atitudes dele eram nefastas diante de Deus e que Deus estava abominando tudo isso e que ele iria morrer de uma enfermidade terrível. Ele ia sofrer problemas intestinais e foi exatamente isso que aconteceu. Uma grave doença atingiu ele perdeu totalmente as suas incontinências, tanto de fezes e urina, e as suas vísceras foram para fora de uma forma terrível. E Jeorão morreu. Com 32 anos ele começou a reinar e ele reinou somente 8 anos. O reino de Judá. Foi terrível a sua morte e a Bíblia fala que ele morreu sem deixar saudade. A Bíblia faz menção somente a um rei que morreu e que ninguém lamentou sua morte. Ninguém lamentou a morte de um rei, e foi o rei Jeorão. Muitos pastores usam esse versículo em momentos fúnebres, onde dizem e citam o rei Jeorão, dizendo: ele morreu sem deixar saudades, mas essa pessoa que está aqui deixou muita saudade, porque todos estão aqui. Você imagina alguém que quando morreu todos disseram: já foi tarde demais. O seu filho assumiu o trono no seu lugar, Acasias. E Acasias, ele começou a reinar sendo uma marionete da sua mãe Atalia. A sua mãe, ela manipulava ele o tempo todo. E Acasias fazia exatamente tudo o que a mãe dele determinava. Até que um dia, Deus também disse basta para os desfeitos de Atalia e também para os desfeitos de Acasias, e mandou um homem chamado Jeú tirar a vida dele dentro de um contexto de guerra que eu não quero me aprofundar agora. E o texto diz que quando a sua mãe, Atalia, percebeu que o seu filho, Acasias, havia morrido, ela então usurpou o trono, ela resolveu assumir o trono como rainha. Mas o seu filho possuía filhos legítimos que estavam na linhagem direta, que estavam na linhagem sucessória para assumir o trono. E você sabe o que a Atalia fez? Ela mandou matar todos os seus netos para que ela pudesse permanecer no poder, para que a idolatria permanecesse na nação de Judá.
uma mulher nefasta, perversa. Só que a Bíblia fala sobre uma mulher chamada Jeoseba, filha de um rei, que quando viu que Atalia mandou exterminar toda a descendência do seu filho, matou os próprios netos, ela resolveu, junto do seu marido, que era um sumo sacerdote chamado Joiada, pegar um dos filhos de Acasias e guardar esse menino. O nome desse menino era Joás, e esse menino ele tinha 1 ano de vida. Jeoseba e o seu marido Joiada pegaram aquela criança e esconderam em uma sala do templo, fazendo com que Atalia não soubesse que havia um sucessor direto do trono do seu filho. E durante alguns anos, Joiada, o sumo sacerdote, ele instruiu aquela criança, ensinando para ele aquilo que era justo, aquilo que era reto, aquilo que era puro diante dos olhos do Senhor. E durante 7 anos, Joás, ele foi ensinado, ele foi escondido. Joiada arriscou a sua própria vida com a sua esposa em favor de um propósito maior. Deus estava no controle de tudo isso, afinal, Deus havia prometido para Davi que a lâmpada da casa de Davi nunca se apagaria. Nós servimos a um Deus de promessa. Às vezes a gente acha que é o fim, que a história acabou, porque ela exterminou toda uma descendência, menos um. Porque Deus sempre tem o controle e Deus sempre usa pessoas. Deus usou um sumo sacerdote durante 7 anos, ela fazendo as decisões, tomando as decisões totalmente contrárias às ordenanças do Senhor, até que quando o menino completou 7 anos de idade, Joiada resolveu conversar com os oficiais, apresentou o menino, que era o herdeiro legítimo do trono, e preparou realmente um momento onde pudesse tomar o trono. E assim foi. Atalia, ela foi morta próximo do lugar onde os cavalos ficavam. Ela gritou: traição, traição, traição. E aquela mulher perversa e nefasta, que achou que teria um fim feliz em fazer os seus desfeitos contra o Deus Todo-Poderoso, acabou também morrendo. E esse menino chamado Joás, ele foi ensinado, ele começou a reinar com 7 anos de idade. E a Bíblia fala que o sacerdote Joiada, ele instruiu o menino nas decisões, e uma das primeiras coisas que ele fez foi levantar um altar ao Deus verdadeiro. Ele começou a derrubar os postes ídolos pagãos, ele começou, com a ajuda de Joiada, a estipular santidade novamente, e a nação de Israel começou a prosperar. E durante alguns anos, afinal ele era muito novo, com a ajuda do seu tio, do seu pai de adoção, Joiada, a nação de Israel viveu muita prosperidade. Até que um dia, com 120 anos de idade, Joiada faleceu. Depois de ter deixado um legado extraordinário no rei Joás, a Bíblia fala que Joiada faleceu. E quando ele faleceu, Joás, que havia sido nutrido de todas essas informações acerca do Senhor, ele tinha a oportunidade de fazer tudo o que era certo. Afinal, a nação de Israel estava nos trilhos, prosperando, enriquecendo, tendo paz. Mas o texto diz que, lamentavelmente, um dos primeiros feitos de Joás, quando assumiu o trono e o seu padrinho, eu diria assim, morreu, foi ouvir o conselho dos líderes da cidade, que disseram para ele que seria prudente trazer novamente os ídolos pagãos para dentro de Jerusalém. A pergunta que fica é: como que pode um indivíduo, conhecendo a história, acabar se deixar sendo influenciado por pessoas que não construíram absolutamente nada? Você já parou para pensar que as pessoas, elas são especialistas em dar conselhos no seu problema? Porque o problema dos outros é mole, é fácil resolver. Eu tenho a solução para o problema de todo mundo, eu só não tenho a solução para o meu problema, porque na minha vida é muito difícil, porque o meu problema é um pouco mais complicado. Não é bem assim.
Por isso que eu sempre digo que pastor não é alguém que dá conselho, porque seria e é, na minha opinião, digo eu e não sei eu, leviano da parte de alguns pastores dizerem: fazem isso, faz aquilo, afinal as consequências sempre cairão com aquele que ouve o conselho. Apesar do livro de Provérbios, pastor Fonseca, dizer que na multidão e não em um. Provérbios, Salomão diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Guarda isso no seu coração, na multidão de conselhos. Então, se você está diante de algo difícil a você decidir, procure ouvir algumas poucas pessoas e não uma pessoa. Algumas poucas pessoas que você confia, que você respeita, pessoas que querem o seu bem, que torcem pelo seu sucesso. Não são pessoas que têm ciúme, não são pessoas que têm vaidade, não são pessoas que querem aquilo que você tem. Algumas pessoas dizem que inveja é quando eu quero aquilo que o outro tem. Por exemplo, o pastor Fonseca está com uma Bíblia de estudo bonita aqui, e aí de repente eu olho e falo assim: caramba, que Bíblia bonita, queria tanto ter uma Bíblia dessa. Essa é uma inveja chamada inveja branca. Se é que na seleção das invejas existem cores, se é que no catálogo das invejas existe uma paleta de cores, querer a Bíblia do Fonseca é uma inveja branca. A inveja nociva e da Bíblia é quando eu não quero que o Fonseca tenha o que ele tem. Por quê? Porque eu não quero que você tenha, porque eu me incomodo com aquilo que você tem, porque eu me incomodo com a sua alegria. E você acha que todo mundo torce por você? Você acha que todo mundo quer o seu bem? Existem pessoas que sorriem para você, existem pessoas que estão junto com você, mas a cada conquista que você tem, elas sofrem. Por quê? Porque logo comigo, se eu quero o bem de todo mundo, se eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, porque tem gente que te odeia. E, irmãos, por favor, a gente não pode ser ingênuo ao ponto disso. Eu me lembro que nem sempre fui um pastor, que hoje, depois de 5 anos ministrando nesse púlpito aqui, já ministrei, acredito eu, próximo aí de quase 1000 sermões. Mas eu me lembro que nas primeiras vezes, quando com muito pouca desenvoltura, com muito pouco tempo de pregação, com muito pouca frequência em que pregava, quando eu chegava aqui e subia, as pernas tremiam, e eu pedia para que as pessoas abrissem a Bíblia, não usava esse óculos ainda, eu percebia que um grande número de pessoas, 15, 20 pessoas iam embora. E é nesse momento que você precisa entender o que você vai fazer, se a sua motivação é agradar as pessoas que estão aqui ou simplesmente cumprir um chamado na sua vida dado por Deus. Eu me lembro que para esse mal eu usava, Vinícius, um antídoto que aprendi com o pastor Cláudio Duarte no início da caminhada dele, quando um dia ele disse que o pastor colocava ele por algumas vezes, quando não era famoso, quando não tinha sermões engraçados, e todas as vezes que ele pegava no microfone, muitas pessoas iam embora. E para ter um autocontrole da sua mente, numa saúde emocional, ele dizia: tá tão bom que eles estão saindo para chamar mais gente. E muitas foram as vezes que eu pensei isso. Vou chamar a família toda. Cada um se organiza como pode. Mas o fato é, irmãos, que nem todo mundo torce pela gente. E o rei Joás, ele foi nocivo. Ele permitiu que conselhos de pessoas que não construíram nada junto com ele influenciassem no seu governo. Tudo aquilo que o pai espiritual dele, tudo aquilo que Joiada havia depositado no coração dele, ele jogou fora. Ele devia a vida dele a Joiada. Ele foi criado com os filhos de Joiada, e um dos filhos de Joiada, também sumo sacerdote chamado Zacarias, foi chamado por Deus para dar uma mensagem para o rei Joás, dizendo que as práticas pecaminosas dele chegaram ao basta diante de Deus. Nós estamos falando de um irmão de criação, do filho do seu pai espiritual, aquele menino que ele cresceu junto, que jogou bola, que jogou videogame, talvez, na época. E o profeta Zacarias, então,
a convite do próprio Deus, foi à presença de Joás e disse para ele: Deus disse basta. E lamentavelmente Joás mandou assassinar o seu irmão de criação. Você sabe por quê? Por causa da vaidade do coração. Eu narrei uma sequência de escolhas nocivas que foram feitas por homens e mulheres comuns, como eu e você. Eu não sei você, mas se eu pudesse voltar atrás no tempo, algumas coisas, e eu tenho humildade suficiente para reconhecer que algumas coisas, se eu tivesse a oportunidade, eu não me prendo a isso, eu não vivo me lamentando por isso, mas se eu tivesse a oportunidade, eu faria diferente. Quantos aqui têm a coragem de dizer isso? O fato é que a gente não pode mudar aquilo que passou, porque o passado, ele só é passado quando ele passa. Enquanto o passado ele é presente, enquanto o passado está diante de nós, eu vivo num tempo diferente. Eu não vivo no presente, onde tudo acontece. Eu estou no passado, e o passado, parece redundante, mas não é. Ele só é passado quando ele passa. Mas tem muita gente que está preso a ele. E você sabe, quando a gente está preso no passado, a maioria das vezes o sentimento que a gente tem é um sentimento de culpa. Eu deveria, eu devia, como eu errei. Mas na quinta-feira um irmão pregou aqui sobre perdão, e ele falou que a gente tem que perdoar, porque o perdão é o segredo. E ele falou sobre você perdoar alguém que te feriu, mas a verdade, Tuiane, é que o maior perdão, às vezes ele precisa acontecer com a gente mesmo. A gente precisa se perdoar por aquilo que a gente fez. A gente precisa se perdoar por aquilo que a gente não fez. A gente precisa se perdoar pelas escolhas que a gente fez. Observe que nessa história, escolhas de pais interferiram diretamente em gerações dos seus filhos. Atitudes e escolhas que você toma hoje na sua vida, não é que podem, não, vão interferir diretamente nos seus filhos, se os seus filhos ainda são pequenos e estão debaixo da sua tutela. Um dia os seus filhos vão crescer, e quando eles crescerem, eles vão ter a oportunidade de escolher, de fazer as suas escolhas. Eu digo que nós sempre vamos poder escolher, se não no primeiro momento, no segundo. Agora, Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, diz que Deus nunca perde, diz que ninguém faz Deus de bobo. A tradução do Eugene Peterson diz: ninguém faz Deus de bobo. A Almeida Corrigida diz: de Deus ninguém pode escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Olha para sua mão aí. Pergunta que eu faço para você é: que tipo de semente você tem semeado? Tem gente que me procura. É comum jovens da igreja me procurarem, Arquimedes, e falarem assim: pastor, eu queria saber qual é o chamado de Deus na minha vida. É comum que pessoas adultas ainda não tenham encontrado, André, o chamado de Deus em suas vidas. E para essas pessoas, Julinho, que eu sempre digo: você é uma semente. E se for apresentado para você algumas sementes, é muito pouco provável que você consiga descobrir que tipo de árvore essa semente é. Concorda comigo, sim ou não? Mas a única maneira de se descobrir que tipo de árvore essa semente é quando nós a plantamos. Isso quer dizer, se você não sabe a sua vocação, você precisa ser plantado. Você precisa estar plantado, e através das escolhas que você tomar na sua vida, você vai crescer e vai ter a oportunidade de fazer as renúncias nos momentos certos, de fazer as escolhas nas horas certas e, segundo a sequência natural, dar frutos, e frutos doces e saudáveis para a glória de Deus. Eu trouxe uma mensagem de algumas gerações que falam sobre escolhas, que fala sobre predileção nesse mês de maio, mês da família. E eu tenho certeza que talvez você, assim como eu, me pego, sabe,
preocupado em não dar atenção essa semana, desde terça-feira, o Tito com febre, até o dia de hoje. Hoje que o antibiótico mudou e começou a fazer efeito. Mas desde terça-feira, eu e Carla dando muito atenção ao Tito o tempo todo, preocupado. E a Mirella ontem chegou para mim e disse: papai, eu quero dormir com você. E nesse momento, aquilo me chamou a atenção. Mesmo com o devido cuidado que estava sendo dado ao Tito, ela, de alguma forma, estava se sentindo despreterida. E quantas são as vezes que nós, de uma forma inconsciente, imperceptível, acabamos vivendo isso, que pode reproduzir escolhas terríveis no futuro. Se coloque de pé nessa noite. Queria que você fechasse seus olhos. Que talvez você tenha ficado chocado com a mensagem de hoje, mas quem sabe você tenha sido alvo de predileção, talvez na sua infância, talvez na sua mocidade, juventude, e isso produziu reflexos no seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai. Talvez a sua mãe sequer saiba disso, mas no fundo, lá no fundo, você nunca se sentiu amado totalmente. Você sempre se sentiu despreterido. E isso refletiu diretamente nas suas escolhas, nos seus comportamentos, nas suas relações. Isso fez de você alguém inseguro. Isso produziu alguns reflexos negativos, como medo, como ansiedade, como preocupação, como complexos de inferioridade, baixa autoestima. O passado, ele não pode ser mudado, mas ele pode ser ressignificado. E ressignificar o passado é dar um novo olhar a ele, é olhar para o meu passado de uma forma diferente, porque você não é mais aquela menina, você não é mais aquele menino que foi vítima. Eu vim cedo para a igreja, cheguei em casa 2h30 e cheguei perto da minha filha que estava no sofá. Ela tem 2 anos. Eu dei um beijo nela e ela falou assim para mim: papai, você não dormiu comigo ontem. E isso mexeu comigo. Isso me colocou no lugar dessas pessoas aqui que foram alvo de predileção. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não vou chamar ninguém à frente hoje, mas eu gostaria que o Espírito Santo ministrasse na sua vida. Se essa palavra de hoje falou com você, mesmo onde você está, e se você necessita de um toque do Senhor, se você necessita ressignificar coisas na sua vida, se você sabe que o Espírito Santo falou com você, talvez você tenha sido alvo dessa predileção, ou talvez de uma forma inconsciente, você praticou isso na vida dos seus filhos, mesmo no seu lugar, de olhos fechados. Eu não vou chamar à frente, eu quero apenas orar por você. Eu queria que você tivesse uma atitude, levantando a sua mão aos céus, reconhecendo a Deus, ao único que pode, que você precisa de ajuda. Levante suas mãos. Pai, é no nome de Jesus que eu quero orar por homens e mulheres que ergueram as mãos agora e reconhecem que de alguma forma foram alvo de predileção e se sentiram inferiores, menos amados, e isso produziu reflexos negativos e escolhas em suas vidas. Mas nessa noite, com a total ajuda do Espírito Santo de Deus, nós declaramos um tempo de cura em vidas, em mentes e em corações. Nós declaramos um ressignificado ao passado. Nós declaramos um novo olhar para esse passado, para que ele não possa mais interferir no presente e nem comprometer o futuro que temos em Ti. Porque enquanto não temos consciência, às vezes pecamos de uma forma inconsciente, mas quando conhecemos, nós tornaremos a pecar somente se assim desejarmos. Por isso que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que possamos entender que nós não somos a nossa dor, não somos o nosso abandono, não somos a predileção que sofremos. Nós somos aquilo que decidimos ser nessa noite. Nós somos filhos e filhas amadas do Senhor,
que decidimos nessa noite escolher as melhores escolhas, as escolhas que irão nos aproximar de Ti. Por isso, Pai, guarda a nossa casa, os nossos filhos, nos dê as condições, Pai, de estar sempre atentos, de amar os nossos filhos de uma forma onde eles se sintam amados de uma forma igual. Que essa semana que começa hoje possa ser uma semana de colocar em prática tudo que o Senhor nos ensinou. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe você. Vai em paz. Excelente semana. Valeu!